Olá, espectadores aqui do podcast, né, o primeiro podcast aqui do meu canal no YouTube, Jean Silva Oficial. Eu quero que você seja muito bem-vindo nesse momento. Você que ainda não se inscreveu aí no nosso canal, já se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis e não esqueça também, tem um sininho de notificação que é muito importante você ativar ele aí. Tá bem embaixo quando você se inscreve, tem um sininho de notificação, você vai ativar ele para que você consiga também acompanhar tudo que entra de novo aqui no nosso canal. Bom, hoje a gente vai ser um pouquinho fora do script, né? Já é o primeiro podcast e a gente vai ser um pouquinho fora do script, por quê? Porque nós falamos diretamente sobre marketing digital normalmente. Então você é acostumado a ver vídeos aqui relacionados ao marketing, mas agora nós vamos falar um pouquinho diferente disso. A linguagem vai ser um pouquinho diferente, né? Hoje o nosso convidado aqui é o Leopoldo Corradi, né? Eu quero que o Leopoldo aqui se apresente para vocês. E aí, galera, tudo bem? É um prazer enorme aí estar aqui nesse podcast. É isso aí. O Leopoldo, né, é um cara aí de alta frequência. Vocês vão acabar entendendo um pouquinho sobre isso, né? E até para começar esse podcast aqui, eu quero dar, né, a voz pro Leopoldo aqui para ele falar um pouquinho até sobre essa questão de frequência. O que é frequência, Leo? A gente fala tanto sobre frequência, né? E isso está começando a ser falado agora aqui no canal. Mas o que seria essa frequência, né? Eu falei que você é de alta frequência, mas o que é essa alta frequência? Então, pessoal, é assim. Frequência, para aqueles que ainda não entendem o que é uma frequência. Frequência é você entrar numa sincronia, é você se conectar. Vamos dizer assim, dar um exemplo, né? Rádio, né? Você procura uma frequência. Então, vamos supor que você tem um objetivo, você tem um propósito para alcançar, mas você precisa se conectar nesse propósito. Uma das maneiras de você se conectar é buscando pessoas que estão no teu mesmo propósito. Se elas estão no mesmo propósito que o teu, elas vão estar em uma frequência só. Então, o que você vai fazer? Vai buscar esse conhecimento, né? Esse objetivo, e nisso você vai entrar nessa conexão, você vai sintonizar, né, com essas pessoas. Isso é o bacana da frequência, né? Legal, algo bem interessante. Legal. Ô Leo, e assim, essa tal frequência, né, como você falou, você na verdade acaba meio que convivendo com as pessoas que estão nessa mesma linha de pensamento, se é que ficou entendível aqui para mim, mas assim, se eu preciso conectar com essas pessoas, isso vai acontecer de maneira natural, eu tenho que forjar isso acontecer, como que isso funciona na prática? Então, assim, como eu tinha falado, né, é você assim, sincronizar, né, você buscar esse objetivo teu, é algo assim, cara, eu não sei se pode falar assim, algo natural, eu acho que entra um pouco do natural também, sabe? Não é 100% assim homem, né? Mas é engraçado assim que você começa a atrair as pessoas que têm o mesmo objetivo que o teu, sabe? Assim, aconteceu comigo, aconteceu já com o Jean, com várias pessoas. É algo assim, cara, é algo que não é só você, da sua parte, assim, só o homem, vamos supor, mas tem algo além disso, sabe? Primeiramente é algo que Deus criou, né? A frequência, Deus criou a frequência, criou várias leis, né? E é ferramenta pra gente usar, sabe? Então, assim, é muito interessante, vai acontecer com várias pessoas aí, você vai perceber no seu dia a dia que você vai ver situações e vai acontecer com você também, assim, de repente aparecer uma pessoa que tá no mesmo objetivo que o seu, assim, algo muito, muito interessante. Eu acho que aí já começa a entrar a lei da atração daí, vamos dizer assim, né? Já começa a entrar essa lei, né? Estabelecida também, como eu falei, pelo Criador, né? Várias leis, né? Cara, interessante, assim, e como você falou, assim, pra nós, tem uma conexão de Deus por trás dessa parada aí de frequência, né? E a Bíblia fala sobre isso. Como que é a questão dessa frequência relacionado a isso? Ou é algo que vocês só entendem que existe, assim? Como que é essa parada no fundo, né? Quando nós falamos dessa forma? Então, assim, eu não cheguei... Essa palavra frequência, claro, você não vai achar na Bíblia essa palavra, vamos dizer assim, sabe?
mas eu entendo assim. O Espírito Santo, ele te dá a direção, né? Ele te dá a direção de tudo aquilo que você mentalizar, né? Você mentaliza aquilo e, vamos supor, entra a fé, né? Nisso vai entrar a fé. Então, você mentaliza, essa mentalização você começa a acessar a fé. A gente tem que entender, primeiramente, aí falando de frequência, o nosso corpo é uma frequência, sabe? Então, vamos dizer assim, vamos citar alguns exemplos, né? A gente, pela manhã, normalmente, assim, tem pessoas que acordam bem cedo para estudar a palavra de Deus e tem pessoas que gostam de dormir até tardão, né? Aí que você começa a entender. Uma pessoa que começa a buscar o reino logo cedinho, cara, você vê a diferença na vida da pessoa, e se você fizer isso também, você vai ver uma diferença na tua vida. Você vai ter mais energia pro dia a dia. Cara, é interessante até, falando sobre isso, uma vez você comentou comigo, né, inclusive, assim, que, né, existe uma parada sobre esse período que não tem ninguém, né, existe uma frequência diferente né, digamos assim, em todo local, todo o universo, no momento que não tem ninguém naquele momento acordado. Na verdade, são pouquíssimas pessoas que acordam nesse horário diferenciado, digamos, bem de manhã, né? E o que seria isso, né? O que acontece nesse período que não tem outras pessoas? Digamos, é uma conexão, você tem uma conexão direta ali, né, praticamente com Deus. O que seria diferente nesse período? Então vamos dizer assim, aí você começa a entender a frequência também. Nesse horário, é um horário assim que, vamos falar assim, forças negativas, vamos dizer assim, mas é um horário que a maioria das pessoas estão repousando, sabe? Então, assim, a frequência, para você se conectar com a frequência do reino, é de uma maneira mais fácil. Eu já presenciei, sabe, muitas experiências assim de ir na igreja 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e é algo assim, é uma experiência muito interessante, porque você se conecta com Deus de uma maneira, ele fala de uma maneira para você, assim, de uma maneira, vamos dizer assim, diretamente, né? Vamos usar essa palavra assim. É algo assim sobrenatural, cara. Eu acredito que por causa de, nesse horário, está as frequências, a maioria das frequências, vamos supor assim, baixa, ou dar a palavra aí negativa, não está quase atuando, fica um portal, vamos dizer assim, para você acessar, né? Um portal assim para você acessar o espiritual de uma maneira mais fácil, né? Fica esse acesso, vamos dizer assim. Eu, assim, ponto de vista meu, sabe? Várias pessoas já experimentaram isso, né? De ter essa busca de madrugada. E eu tive várias experiências, não assim, às vezes, não só a experiência de Deus falar claramente assim, mas chegar a visualizar, sabe? Algumas coisas assim que provavelmente as coisas assim do reino de Deus, sabe? Nós costumamos ver, né, na verdade acontece muito, eu percebi isso na verdade acompanhando primeiros milionários, sem entender antes nada de frequência, né, mas eu percebi que os caras tinham muito em comum essa parada de acordar de madrugada, de acordar mais cedo para produzir mais, enfim, né? Eles nunca entraram especificamente falando sobre isso, né? Exceto, né, Pablo Marçal, também um dos multimilionários que falam sobre isso, né? Hoje bilionário. O Thiago Brunet, o Thiago Nigro, o Flávio Augusto, né? Então a gente ouve muito esses caras falando, né, sobre essa questão de acordar na madrugada e tal. E você acredita que essa coisa em comum entre esses milionários é a frequência? Porque na verdade, né, nós estamos falando de algo que está acontecendo em comum, né, entre pessoas aqui, né, perto de nós, eu, você aqui e tal, né, e pessoas que estão próximas, e também esses grandes milionários. Você acha que isso tem a ver com a frequência também ou não? Tem a ver com a frequência, isso daí, tem a ver com a frequência, assim. Que nem eu falei, nosso corpo é uma frequência, então você começa a entender que esses caras, eles acordam muito cedo, alguns estudam a palavra, alguns vão praticar um exercício físico para liberar dopamina.
Então, assim, frequência, porque normalmente uma pessoa, vamos dizer, que dorme até tarde, cara, ela não vai ter, assim, uma energia pro dia todo, né? Ela vai se sentir aquele cansaço, vamos dizer assim, né? Eu digo isso por mim, né? Os dias que eu mais durmo são os dias que eu mais fico cansado. É doido isso. E é a mente, né, cara? Vamos supor, a mente, ela não quer que você gaste energia. A mente quer que você durma até mais tarde, que assim, tudo que, vamos supor, assim, que possa atrapalhar você, a sua energia, cara, a mente quer, ela não quer que você, assim, gaste a sua energia, sabe? A mente não quer que você escreva livros, a mente não quer que você acorda muito cedo, e assim vamos dizer que aí a mente quer que a gente seja preguiçoso. É isso mesmo. Cara, doideira. E essa parada aí de frequência, você acha que é possível, ela existe níveis, é possível aumentar, diminuir? Como que funciona essa questão? Ou a frequência é só algo pré-estabelecido e acabou? Não, sim, existe níveis sim, né? Vamos supor assim, frequência alta e tem pessoas de frequência baixa, vamos Peraí, agora ficou interessante. Me dê exemplos aí de pessoas de frequência baixa e frequência alta, assim, pra gente entender um pouquinho mais sobre isso. Vamos dizer assim, começando pela frequência baixa, né? A frequência baixa, vou dar um exemplo bem interessante, vocês vão entender. Por exemplo, um grupo, vamos dar um exemplo, um grupo aí de pessoas que gostam de falar da vida das pessoas, né? Então, assim, é uma reunião... bastante aí. É uma reunião, assim, de pessoas de frequência baixa. Elas não sabem disso, sabe? Eu, por exemplo, eu gostava também de falar da vida das pessoas, cara. Sabe por quê? Porque você não gasta energia. Você não tem gasto de energia, então a tua mente gosta e começa a virar algo viciante, cara. Você vai todo dia naquele grupinho bater um papo e mesmo você pensando assim, mas cara, eu queria parar com isso, mas cara, é um vício, sabe? E tem outros exemplos também, assim, tem vários exemplos, né? Mas tô dando esse exemplo, assim, que é algo bem claro. Então, assim, é uma frequência que foi gerada lá, uma energia, uma frequência, e a pessoa não consegue sair daquele ambiente, né, de frequência baixa. É o que a mente dela mais gosta, é o que dá prazer à mente dela, né? Ela vai lá, senta naquela rodinha lá e fica lá batendo um papo lá e fofocando bastante, e a pessoa todo dia, cara, ela tem que acessar aquele lugar. Vamos dar um exemplo assim, né? Mesmo ela querendo sair, ela não consegue muitas vezes, né? E já a frequência, vamos supor, frequência alta, assim, cara, ela é formada por um movimento, né? Você cria um movimento, assim, né? Então, algo assim de transformador, né? E daí, claro, vamos supor, você criou esse movimento, você vai ver que aos poucos pessoas que querem essa mudança de mente, pessoas que querem destravar, elas vão fazer parte desse movimento, né? Por quê? Porque as pessoas querem mudança, né? E nisso vai gerando uma frequência e de repente entra num estudo lá e assim vai, pessoal. É algo assim que não para, algo que só tende a crescer só, cara. Cara, interessante, assim, agora vamos falar uma parada muito doida. A pessoa, ela está, né, a pessoa que talvez esteja nos assistindo aí, ela está no grupo hoje de fofoca, né? E só que ela identificando isso, fala, cara, eu não quero ficar nessa parada de fofoca, eu quero sair da frequência baixa e agora eu quero ir para essa frequência alta, eu quero, né, entrar nessa frequência boa, digamos assim. Como que eu faço? Qual que seria o caminho? Porque, vamos dizer de nós, né? Nós já estivemos nos dois grupos, né? Já estivemos no grupo da frequência baixa e hoje caminhamos no grupo da frequência alta. Como que funciona esse processo? Como que eu me desligo da frequência baixa e vou para a frequência alta? Então, primeiramente, assim, claro, começa você reconhecer, cara, que você quer, que você, vamos supor, tá errando, né, nessa parte, né, e você quer mudança, vamos dizer assim. Então, assim, você reconhece isso e depois você vai para mudança de hábito, né, é você começar a mudar os seus hábitos daí. Isso é o início para isso, sabe? É o início, a mudança de hábito daí. Você começar a mudar os seus hábitos e nisso vai gerar, você vai ver que você vai começar a adquirir uma frequência melhor, né? É você, que nem eu falei, é isso para iniciar isso, vamos dizer. E assim, digamos que
tô nesse processo, legal, né? E se a pessoa que está daí não está nesse processo, ainda é da baixa frequência, ela vem trazer a fofoca para mim. O que eu devo fazer nesse momento, né? Nossa, é assim, cara, é algo assim, já aconteceu comigo isso, sabe? Não é muito fácil, vamos supor, uma situação dessa, mas que nem eu falei, você tá envolvida com pessoas, tá no movimento, cara, e com o tempo essas pessoas você vai ver que trouxe vamos supor, esses determinados assuntos, você vai ver que uma hora e outra ela vai começar a taxar você como chato, sabe? Por quê? Porque o cara assim, tá num grupinho, o cara só tá buscando agora crescimento, desenvolvimento da mente, destravar, o cara sumiu daqui, então eles começam a taxar como chato, ou às vezes, com o tempo, eles mesmos, assim, começam a distanciar de você, sabe? Aconteceu muitas vezes comigo, sabe? Então, assim, as pessoas, elas começam a ficar estranhas, começam a afastar de você. Às vezes você quase assim não toca no assunto, assim, na hora, sabe? Até assim, comigo que aconteceu, eu tentava levar a mudança, sabe? Sim. A mudança para a vida dessas pessoas. Mas, assim, elas não aceitavam. Elas escutavam, achavam bacana, mas chegou num ponto, assim, que eu vi que elas foram distanciando, cara. Essa mudança que você fala que você tentava levar seria conduzi-las para outra frequência. Isso sim. Levar elas à prosperidade, né? Vamos supor, né? Levar essas pessoas a alcançar a prosperidade, a transformação, né? Prosperidade tanto mental, financeira, então... E você acha, assim, a prosperidade financeira, vamos falar de financeiro, que o povo que está aqui do marketing digital é o povo do financeiro, o povo que gosta de grana, né? Cara, você acha que a frequência vai influenciar na pobreza ou na riqueza dessas pessoas? Cara, influencia sim. E muito interessante, vamos dizer assim, cara, a mente, como está a situação da mente da pessoa. Vamos supor que pensar em começar um negócio, sabe? Aí eu já vou tocar um pouco no assunto de ambiência, né? Você vê que às vezes a pessoa ela tem assim ferramentas nas mãos, tem muito conhecimento, mas tem medo de começar, né, o próprio negócio. Mas por quê? Não é muitas vezes culpa da pessoa. Foi algo que foi gerado no ambiente que ela conviveu. Vamos supor, ambiente e frequência andam de mãos dadas, vamos dizer assim. Então, imagine... Opa, aí então, colocar uma vírgula aí. A ambiência e a frequência, elas andam de mãos dadas, né? Isso. Então, a gente tá falando do ambiente. O ambiente que eu tava fofocando, na verdade, então era porque eu tava no ambiente de fofoca. Então, para que eu suba essa frequência, no caso, eu teria que sair desse ambiente e entrar em outro ambiente. Seria isso? Sim. É sair desse ambiente e entrar em outro ambiente. Por quê? Porque se você viver num ambiente, vamos supor assim, de frequência baixa, pessoas pessimistas. Olha, imagine uma pessoa assim, vamos supor, um rapaz que foi criado em um ambiente de baixa frequência, pessimista, cara. Tudo que ele tentava, as pessoas falavam que não ia dar certo, vamos supor. Às vezes pais instalaram alguns drives, né, na mente da pessoa. Então, depois de adulto, cara, a pessoa tem medo de investir. Às vezes chega a pessoa do lado e fala bem assim, nossa, que potencial você tem, cara, por que você não investe nisso? Por quê? Porque drives que foram instalados na época que ele estava naquele ambiente. Passou anos, vamos supor, naquela convivência, cara, e vamos supor, carrega esses drives que não vai conseguir, que não vai dar certo, né? Ele tem um medo de entrar nesse novo negócio e assim, cara, realmente o que vai acontecer com uma pessoa dessa? Assim, o que ela mais teme vai acontecer, às vezes abre um negócio e não vai dar certo, por quê? Porque ela mentalizou, tá na mente dela aquilo, foi programado aquilo na mente da pessoa. Interessante isso aí, cara. É como se fosse, então, um programa de computador. Ela foi programada, né, durante um período e agora chegou um momento que, na verdade, ela está limitada só por causa de uma programação. Isso mesmo. Cara, que doideira. E falando sobre até essa ambiência, sobre estar com pessoas, talvez, que estão numa frequência maior, o que você entende por
conviver, você ser, na verdade, a média das 5 pessoas que você mais convive. Você acha que isso é real, que isso funciona? Se isso vai influenciar no seu crescimento ou no sua, digamos assim, no seu decaimento? Isso vai influenciar sim, com certeza. Isso é algo assim, cara, que nem você estava contando aí. Você é a média daquelas 5 pessoas que tá em volta de você. Então, assim, que você mais convive. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, pessoal. Assim, com quem vocês estão andando, com quem vocês estão convivendo. Se é pessoas da sua casa, mas meu esposo, minha esposa. Mas se você tá buscando a transformação, você pode ter certeza que essa pessoa vai ser transformada. Entendeu? Então, assim, não se preocupe, questão assim, o esposo ou esposa, o filho, ou, sei lá, o irmão. Mas, assim, você pode ter certeza que você estando buscando uma frequência e mudar a sua mente, a frequência diferenciada na sua casa, você pode ter certeza que o resto vai mudar também. Com o tempo, o resto vai mudar. Legal. Vou trazer um exemplo doido aqui, na verdade, um exemplo não real, é um exemplo que veio na minha mente aqui. Sou cercado de pessoas, na verdade, que são só baixa frequência. Vou encontrar esse pessoal de alta frequência na onde para começar? Como que eu vou começar essa movimentação se eu não sei ainda por onde? Como que eu faço para me conectar? Vamos falar de conexão. Como eu faço para me conectar com essas pessoas? Como que eu faço para acessar essas pessoas que eu acredito que no meu meio não tenha, por exemplo? Ah, sim. Beleza, olha, experiência minha, né, do início, como é que começou? Assim, primeiramente, eu vou contar um pouquinho aqui, só para vocês terem uma ideia. Manda a história. Vamos dizer assim, eu tava insatisfeito, sabe, com a vida financeira, assim, que eu tinha, tal, e eu comecei a comprar alguns livros de alguns autores assim e tal, na internet mesmo, e comecei a ler esses livros, sabe? Bem bacana. Aqui em Venceslau eu nem imaginava que tinha mais gente que tava entrando nessa mesma busca, vamos supor. Daí o que aconteceu? Eu comecei a encontrar pessoas que também, cara, procuravam esse caminho. Pera aí, então você tá me dizendo que você se conectou com essas pessoas que tinham a mesma visão que você, então, Leon? Isso, me conectei, né? Como é que ocorreu isso, né? Por exemplo, através do que, primeiramente, começou através dessa busca minha em querer mudança de mente, a mudança da minha vida também. Então, comecei a buscar isso em livros, né? Vídeos, livros, né? E comecei a estudar isso. Legal. De repente, eu fui atraindo pessoa do mesmo, que buscava esse mesmo propósito, esse mesmo objetivo. E nisso começamos a ir em movimentos, aí em palestra e gerar conexão, e conexões gera conexões, né, cara? É algo assim que não acaba, vamos dizer assim. Nossa, interessante demais. Até falando de conexões, sei que você também é participante e está à frente de uma parada aí chamada QGR, que é onde o pessoal se conecta muito, né, com relação a essa frequência de crescimento, esse novo, digamos, esse novo posicionamento em alta frequência. Isso mesmo. O QGR, cara, é um movimento assim extraordinário. É um movimento nível mundial, mas no Brasil tem crescido muito mesmo. Qual que é o propósito do QGR, né? O QGR, primeiramente, Quartel-General do Reino. É a expansão do reino, sabe? Assim, é você destravar sua mente, você ser desbloqueado, você desbloquear as pessoas, né, também, e gerar assim um crescimento no reino, sabe? A gente também conversa lá sobre empreender, sabe? Sim. Alguns assuntos que nem marketing digital e vários assuntos, mas primeiramente de início levar essa cura na vida da pessoa, essa, vamos supor, essa mudança de mente, sabe? Fazer a pessoa destravar nisso. Legal. No começo, o negócio falou assim, você imaginava que estava sozinho, né? Imaginou que caminhava sozinho e de repente, cara, tem uma galera com você caminhando nessa mesma frequência, tendo os mesmos pensamentos, talvez até falando das mesmas coisas. Que doideira. E isso demorou para acontecer? Isso foi rápido? Como que foi isso aí? Cara, não demorou muito para acontecer não, sabe? Questão assim...
demorou muito não, sabe? Levou algum tempo, mas não foi algo tão demorado, né? Então, assim, foi gerando isso, né, pessoal? Assim, foi algo, uma experiência muito bacana, que nem a gente falou da lei da atração, e foi gerado através disso, cara. Foi gerado, você começa a atrair as pessoas que têm o mesmo propósito, né? Cara, que doideira, isso aí é muito legal, até pra você aí, que nem o Leo falou, o QGR é um movimento mundial hoje, então você, em qualquer lugar do mundo que você esteja, você consegue entra no Google, digita lá plataforma QGR, você consegue localizar um QGR próximo de você em qualquer lugar do mundo. É um movimento assim que tem ajudado pessoas, né, aí para esse próximo nível aí, essa frequência maior. É interessante, você precisar de pessoas para caminhar com você nessa mentalidade, você vai encontrar ali. Cara, uma coisa que você estava falando agora há pouco pra gente, Leo, que é a respeito do medo, cara. Nossa, é um negócio muito interessante, porque hoje eu vejo que as pessoas, elas são travadas, né, pra essa parada do medo, igual você estava falando, assim. E o que você pode falar mais pra nós sobre essa parada do medo? A pessoa que ela é muito, cara, tem medo de tudo, como que ela faz pra destravar isso aí? Então, o medo é o seguinte, o medo, você encontra até na Bíblia, você pegar o livro de Jó, né, Jó capítulo 3, versículo 25, ele diz assim, porque aquilo que temia me sobreveio, né? Você começa a meditar nessa palavra e você começa a entender que você atrai aquilo que você teme, cara. Então, assim, agora imagine se você tivesse medo de ficar rico. Esse é o medo aí que você em casa e tá querendo ter, né? Mas assim, pessoal, realmente o medo você atrai. Eu já tive algumas experiências aí com pessoas que temia muito algo, né, assim, que acontecesse algo com um ente querido, e aconteceu, cara, sabe, assim, porque Deus, ele criou leis e ele não passa por cima das leis, vamos dizer assim. Eu vou citar até um exemplo, questão, né, pessoa, aconteceu um acidente com o ente querido dela lá, tal, e eu conversando sobre isso, falei, mas você temia isso? Você tinha medo de acontecer com um acidente com a pessoa da sua família? A pessoa falou, cara, eu temia muito, eu temo isso, tal, mas eu oro a Deus, eu sempre oro, Deus guarda minha família, tal. Daí eu falei bem assim, pois aconteceu, por quê? Porque você mentalizou isso, né? E o medo, o que é? É a falta de fé. É algo que não agrada a Deus. Eu sei que não é fácil falar isso, vamos supor, algo que não agrada a Deus, mas é isso, pessoal. O medo não agrada a Deus porque você demonstra que você não tem fé nele. Então, assim, continuando, daí a pessoa falou bem assim pra mim, Leo, mas eu orei pela vida dessa pessoa direto, tal. Então eu falei, pois o que aconteceu? A pessoa não morreu, Deus fez a parte dele, guardou, só que o acontecimento, o acidente ocorreu. Que no caso ali era o medo dele. É o medo. Ixi, a mente humana é muito poderosa, cara, para criar coisas, sabe? Assim, é um poder que Deus deu pro homem. A mente humana você pode transformar o ambiente através da sua mente. E pelo que você tá falando, assim, então mesmo que eu vou lá e coloque diante de Deus uma oração, então não vai adiantar se eu tiver medo, no caso. Não vai adiantar. Se você tiver medo, não vai adiantar. Porque você já está criando na sua mente aquilo que você quer que não aconteça, vamos supor assim. Você já está criando na tua mente, você está mentalizando aquilo, né? Aí que tá, né? Cara, isso aí é pesado, né? Pra você que tá aí em casa. Olha, comece a identificar os seus medos e tratá-los, né? Se eu tenho medo eu tô começando no marketing digital e tenho medo de não vender, o que vai acontecer comigo, Leo? Provavelmente não vai vender, não vai romper, né? Então, assim, a gente temos que governar essa área da mente, né? A questão do medo, a gente temos que criar um governo em cima disso, governar a nossa mente. Cara, agora você tocou num assunto assim muito interessante, né? Que nós muitas vezes falamos sobre isso, mas eu acho que seria legal a gente até expor isso aqui, né, cara? A questão de governo, né? Você acabou de expor, cara, porque uma pessoa que não tem medo provavelmente é uma pessoa que tem um governo sobre o medo,
né? Como que eu faço para ter esse governo? Você pode me dar algum exemplo de pessoas que governam? Como que você tem governado? Como que é essa questão de governo? Como que ela funciona na vida prática de uma pessoa? Então, o governo é o seguinte, Deus deu ao homem esse governo. Lá no início, se você for em Gênesis, né, Deus, assim, um propósito do homem é governar. Um dos propósitos é governar, né? Então, vamos dizer assim, como gerar um governo sobre você, sobre você, assim, primeiramente gerar um governo sobre a mente, né? Mudança de hábito entra nisso. Vou citar alguns exemplos aqui, vamos dizer assim, que nem você tem a vontade de pular de paraquedas, né? Tua mente não quer, tua mente não mexa com isso. Minha mente já tá falando que não. Fica na casa e daí começa a gerar aquele medo, tal, né? E você começa, às vezes, até a ir por uma área de querer mentalizar, né? Assim, se não der certo, tal. Então, você já tem que criar na sua mente o resultado, sabe, daquilo. Você já tem que visualizar o resultado, que você vai pular de paraquedas, você vai ficar super bem, vai dar tudo certo. É isso que você tem que mentalizar. Porque se você mentalizar, vamos supor, algo errado, vamos supor, você corre mentalizar o acidente ali no pulo. Você corre um grande risco de acontecer, provavelmente corre um grande risco, né? Então, assim, dica, primeiramente, começa a governar sua mente, o governo sobre a mente, né? Fazendo aquilo que a tua mente não quer, você tem que governar sobre ela. Então, o governo seria, então, eu identificar as áreas que eu tenho essa dificuldade, esse medo, e encarar esse medo. Isso, começar a encarar, né? Vamos supor, começar a criar estratégias, né? Vamos supor que você tem um medo muito grande, né, de determinada área, começa a criar uma estratégia para aquilo, sabe? Começa a criar estratégias e bora para frente, enfrentar aquilo. E o medo, para você que está em casa, é um negócio tão complicado que nós temos até, né, a gente tem feito um trabalho com relação a isso, né? Eu até vou deixar para você aqui um convite, né, para você que é do Paraná, né, na cidade de Joaquim Távora, no dia 26 de novembro agora de 2022, né, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas vai acontecer um evento, né, o Leo vai estar lá nesse evento, falando lá nesse evento, eu vou estar nesse evento. Por que esse evento vai acontecer? Porque 98% das pessoas em todo o mundo são governadas pelo medo. Igual eu estava falando ali, as pessoas são cercadas desse medo. E o objetivo principal desse evento é desbloquear você que tem medo, seja de qualquer área que for. Então, por quê? Você tem que fazer parte dos 2%. Porque são os 2% que prosperam, são os 2% que dominam, são os 2% que realmente são totalmente destemidos e nada consegue segurar essas pessoas, né? Então é importante que você passe por esse período de desbloqueio de medo. Então fica o convite para você aí, dia 26 de novembro, né? A gente estará junto lá, né, Leo? Em Joaquim Távora. Isso, estaremos lá sim, pessoal. Fica o convite aí, vai ser algo extraordinário aí, cara, vai dar muita gente naquele lugar, pelo jeito que eu tô vendo, pessoal, vai ter muita gente mesmo, bastante gente buscando, né, esse desbloqueio, né, destravar e romper, né. Cara, legal. Para os meus seguidores aqui, Leo, que são pessoas, né, mais voltadas ali para o marketing digital, né, para essas pessoas conseguirem alcançar, a gente está falando muito de frequência também, essa frequência de vendas, essa frequência de alcançar resultados, qual que, na sua opinião, ou como você pode deixar essa dica para nós, já de algo prático, o que ela pode começar a fazer para que ela tenha de fato esses resultados no digital, para essas pessoas que ainda não tiveram, mas estão começando? Então, primeiramente já mentalizar esses resultados, já criar nessa mente o resultado que você quer alcançar. Porque se você for pessimista, você vai tentar e não vai dar certo. Então já começa a mentalizar isso, né? Começa a mentalizar isso na sua mente, que você vai bater aquela meta, coloca a data já para isso, né? Então coloca a data, a meta que você quer bater. Então já mentaliza isso. Entra no negócio pensando já positivo, não entra com medo. Entra para romper mesmo, porque, que nem eu falei, a nossa mente ela tem um poder assim grandioso, vamos supor assim.
Então, comece a explorar essa riqueza que a gente carrega. Cara, muito legal, cara, tremendo. E assim, para você ter uma ideia de como que o governo funciona, né? Os governantes, eles nunca desistem, gente. Os governantes, eles nunca desistem, né? Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu com a gente, né? A gente teve um problema técnico aqui, né? Durante o podcast aqui, e a gente não parou. A gente não parou por causa disso, né? A gente veio aqui e esse pedacinho que você está assistindo aqui, talvez você nem tenha percebido, mas a gente teve que refazer parte desse material, né, para entregar para você. Então, isso é governo. Governo, não existe dificuldade que possa te parar. Então, se houver uma dificuldade diante de um governante, ele vai passar por cima, ele vai dominar sobre aquilo e nada pode parar, né? Ele é uma pessoa que governa. É uma pessoa que governa, nada para, cara. Pessoa tem uma energia tremenda, vamos supor assim, né? Bom, a gente já tá partindo aqui pra parte final aqui do nosso podcast. Que bom que você tá aqui ainda com a gente e continue, né? Se inscreva no canal, ative aí o sininho de notificações, compartilhe e curta, né? É muito importante pra gente, ainda que nós estamos começando apenas esse trabalho aqui, mas com certeza, até se você quer que nós falemos mais sobre isso, sobre frequência, sobre como você se conectar com os resultados, comenta aí que a gente vai voltar, eu e o Leo vamos trazer aqui pra você mais conteúdo sobre isso, né? Leo, agora vamos trazer um assunto muito relevante para nós aqui, né? Eu sei que você tem família, né? Inclusive, eu quero que depois você cite, né? Eles aí, mas família é importante para esse processo de aumentar a frequência, de viver esse propósito, de estar conectado, né? Digamos assim, nesse novo Leopoldo, digamos assim. A família foi importante, a família é importante. Qual a sua opinião sobre família? Então, a família é muito importante, sem dúvida, é muito importante. A gente tem que deixar um legado, sabe? Então, assim, a gente falando de frequência e falando de ambiência, eu já ensino para eles, né, que a gente tem que acessar ambiente novo, ambiente de alta frequência, porque com o tempo vai se acostumando com aquele ambiente, cara, sabe? Assim, vai virando algo normal, comum. Você tem que acessar ambiente novo. Isso vai trazer transformação na sua vida. E você tem que levar a tua família para isso, né? Então, vamos supor assim, a família, falando de filhos, são frecha, esposa, filhos, são frecha. Então, você prepara eles para lançar no reino, para destravar outras pessoas, sabe? E quais são os nomes aí das suas flechas? Então, olha, eu mando um beijo aí, um abraço, um beijo para... Uma delas é a Isis Antonella, Pérola Lavínia, Benjamin Asher. Mando um abraço para minha esposa aí também, Patrícia Siqueira. São esses daí. Essas são as flechas. São as flechas. Legal, cara. E agora, Leo, também a gente partindo bem pro finalzinho aqui, né, do nosso podcast. Cara, que legal ter você aqui e a gente falar sobre esse papo realmente de alta frequência, né? Papo de governo, de sair fora do comum, porque as pessoas muito falam de querer resultados, mas não querem passar por esse processo, né? Eu só quero o resultado. Eu ouvi muito isso, as pessoas chegam muito a mim, eu quero o resultado que você tem, mas existe um caminho até chegar a esse resultado e as pessoas muitas vezes nem imaginam que por trás disso existe frequência, por trás disso existe ambiência, né? Existem pessoas que você se conecta, então existe uma infinidade de coisas, né? Então, já partindo para o final, eu quero que você deixe aí as suas considerações finais aí também, e também já vou lançar um convite para um próximo podcast, né? Pra gente estar junto aí, conectado, transbordando a vida desse pessoal que está aí conectado com a gente também no canal do Jean Silva Oficial. Beleza, pessoal. Eu deixo um abraço aí para cada um que está nos assistindo aí. Obrigado por esse convite. Eu quero deixar uma dica aí para vocês também, que é a questão da mente humana. Governe sobre ela, sabe? Governe, mude teus hábitos, acessa ambiente novo. Ambiência é algo muito importante, sabe? Para mudar sua mente. Então, dicas que eu quero deixar para vocês aí, para vocês começar a destravar, beleza? Legal, pessoal, então, como eu falei para vocês já, estamos apenas começando esse trabalho, então é muito importante para nós, que você se inscreva, que você compartilhe e curta essa publicação. Mas também eu vou deixar para você aqui, tá, o meu Instagram pessoal. Você vai seguir lá, Silva oficial.7, tá? Eu quero que você vá lá nesse momento, já siga também, né, Leo? Deixa aí também suas redes sociais, o povo te seguir aí. Isso mesmo. O meu é Leo_Augusto Corrade. Segue lá e tamo junto. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Até depois do fim. A gente se vê aí no próximo podcast.